Uma garçonete negra atende uma ligação em chinês na frente de um milionário no dia seguinte à sua demissão. Você está demitida. Limpe seu armário e saia antes do horário de fechamento. As palavras do gerente atingiram Maya como um tapa na cara. Ontem, ela era a garçonete mais eficiente do Royal. Hoje, era tratada como uma criminosa, escoltada por 2 seguranças enquanto os funcionários cochichavam nos cantos. O verdadeiro crime? Atender uma ligação urgente em mandarim fluente enquanto servia à mesa VIP onde Richard Callaway, CEO da Callaway Enterprises e cliente regular que gastava milhares em vinhos caros e deixava gorjetas mesquinhas, estava sentado. Por quê? Ana perguntou Maya com a voz controlada, apesar da tempestade que a assolava. Você sabe que tenho as melhores avaliações da equipe. O gerente Paul evitou o olhar dela. Recebemos uma reclamação sobre conduta inadequada e potencial quebra. De sigilo. O Sr. Callaway mencionou especificamente a conversa de vocês ao telefone. Maya quase riu. 8 meses naquele restaurante chique, equilibrando pratos de os 200 da Harleys com dignidade, enquanto clientes como Callaway a tratavam como mobília, tudo para pagar seus empréstimos estudantis e ajudar a avó com as contas médicas. Então fui demitida porque atendi uma ligação da embaixada em mandarim. Uma ligação sobre minha candidatura para uma vaga de tradutora diplomática? Paul finalmente olhou para ela. Foi pouco profissional e levantou preocupações. Preocupações. Maya conhecia bem esse código. Uma garçonete negra fluente em mandarim era uma preocupação para homens como Callaway, especialistas contratados na China que provavelmente nunca tinham ouvido um ihao genuíno na vida. Enquanto esvaziava seu armário, Maya reviveu o momento em que Callaway, discutindo animadamente sobre uma aquisição na província de Sichuan, olhou furiosamente para o seu telefone vibrando com a ligação da embaixada chinesa. A urgência em atender, pois ela esperava aquela ligação há semanas. Sua breve conversa em mandarim perfeito. O silêncio repentino à mesa. O olhar de Callaway. Primeiro surpreso, depois calculista. Você fala mandarim? Perguntou ele quando ela encerrou a ligação. Sim, estudei na Universidade de Pequim. Respondeu ela simplesmente. E interessante. Ele trocou olhares com sua assistente. Muito interessante. Naquela mesma noite, documentos confidenciais sobre a aquisição de Callaway em Sichuan vazaram misteriosamente. Na manhã seguinte, Maya foi considerada culpada por associação. Sem provas, sem chance de se defender. Ao sair pela porta dos fundos, Maya sentiu o peso de uma injustiça familiar. Ela havia se formado com honras em relações internacionais, falava 5 idiomas e, ainda assim, estava servindo bebidas porque nenhuma empresa de prestígio parecia ter espaço para alguém com o seu perfil. Seu telefone vibrou. Era o professor Lin, seu mentor da faculdade. Maya, excelentes notícias! Recebi uma ligação da embaixada. Eles ficaram extremamente impressionados com seu currículo e fluência. Querem uma segunda entrevista. Maya fez uma pausa, respirando fundo. Fui demitida hoje. Um executivo americano me ouviu falando mandarim e presumiu que eu estava espionando seus negócios. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por uma risada surpreendentemente relaxada. Nossa, que homem bobo! Como assim? Ele acabou de cometer o erro mais caro da carreira. Você sabe quem é o negociador-chefe do lado? Chinês para a aquisição de Sichuan? Maya franziu a testa. Não, quem? Meu marido, vice-ministro do comércio, estava procurando alguém como você para a equipe de negociação. Um sorriso lento se formou nos lábios de Maya enquanto ela atravessava o estacionamento. O que Callaway não percebeu, ao vê-la, apenas como uma garçonete negra desconfiada, foi que aquela ligação em mandarim não era apenas sobre um emprego na embaixada. Era sobre uma posição que poderia colocá-la diretamente do outro lado da mesa de negociações. E ele acabara de lhe dar o motivo perfeito para não facilitar as coisas para ele.
Se esta história de injustiça, preconceito e vingança despertou sua curiosidade, inscreva-se para descobrir como Maya transformará sua demissão injusta na maior oportunidade de sua vida. E no pior pesadelo de Richard Callaway. Maya observou silenciosamente Richard Callaway cortar a fita vermelha que inaugurava o novo escritório da Callaway Enterprises em Seattle, através dos monitores do hotel onde aguardava sua entrevista. O bilionário sorriu para as câmeras, gabando-se de como sua nova aquisição na China revolucionaria a indústria de tecnologia americana. Este acordo em Sichuan representa uma nova era para nossa empresa, proclamou, sem saber que seu futuro negociador estava sentado apenas 3 andares acima dele, revisando meticulosamente documentos confidenciais. 2 semanas haviam se passado, desde sua demissão do Royal, 2 semanas de transformação vertiginosa. A professora Lin não apenas a recomendara ao marido, o vice-ministro Zhao, como também insistira que Maya era exatamente a vantagem estratégica que eles procuravam. Você estudou em Harvard e depois em Pequim, fala mandarim como um nativo de Sichuan, entende as nuances culturais de ambos os mundos e, o mais importante, conhece em primeira mão o tipo de homem que Richard Callaway é, explicou Lin durante o jantar de apresentação. O vice-ministro Zhao, um homem de poucas palavras e muita influência, simplesmente perguntou: "O que o senhor faria de diferente se estivesse negociando este acordo?" Maya hesitou apenas por um instante. "Com todo o respeito, senhor, as concessões ambientais neste contrato são uma armadilha. Parecem generosas, mas contêm 5 brechas legais que permitiriam que as regulamentações chinesas fossem completamente burladas." Zhao trocou um olhar com a esposa antes de deslizar outro documento sobre a mesa. E esta cláusula sobre contratação local, deliberadamente escrita para soar inclusiva, ao mesmo tempo que permite que praticamente toda a mão de obra seja importada. Uma tática que vi Callaway usar em conversas em restaurantes ao discutir projetos anteriores. Naquela mesma noite, Maya foi contratada como assessora especial da equipe de negociação em absoluto sigilo. Enquanto Callaway anunciava publicamente sua inevitável vitória nas negociações finais, ela trabalhava incansavelmente nos bastidores, revisando cada vírgula dos contratos em inglês e mandarim, encontrando inconsistências que ninguém mais detectaria. "Senhorita Davis, temos um problema", interrompeu a assistente de Zhao. "O Sr. Callaway solicitou uma reunião preliminar antecipada para amanhã. Ele trouxe 2 tradutores e está pedindo para renegociar os termos de propriedade intelectual." Maya sorriu. Movimentos desesperados, exatamente como previsto. Seus contatos no Royal a informaram que Callaway estava perdendo investidores após o vazamento de documentos que revelavam práticas duvidosas em negócios asiáticos anteriores. "Ele ainda não sabe que estou aqui?" perguntou ela, organizando suas anotações. "Não. Ele acredita que está lidando apenas com burocratas chineses que mal falam inglês", disse a assistente, imitando as palavras de Callaway, em uma ligação telefônica monitorada. Perfeito. Enquanto revisava sua estratégia, Maya recebeu uma mensagem da avó. Aquele homem esteve aqui. Seu coração disparou. Paul, o ex-gerente do Royal, visitara a casa da avó fazendo perguntas sobre seu paradeiro, alegando preocupação com seu comportamento errático no trabalho. O verdadeiro motivo era claro. Callaway a estava investigando. Naquela noite, sozinha em seu quarto de hotel, Maya foi atormentada por dúvidas. E se Callaway descobrisse seu envolvimento antes da reunião? E se ele tivesse mais contatos do que elas imaginavam? O homem era conhecido por destruir carreiras por muito menos do que ela planejava. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. "Entre", disse ela, esperando a assistente de Zhao com os documentos finais. Em vez disso, uma mulher de meia idade, em traje impecável, entrou carregando uma maleta preta. "Senhorita Davis, sou Margaret Chan",
promotora federal especializada em crimes corporativos internacionais. Maya sentiu o estômago embrulhar. Estou sob investigação? Margaret sorriu. Pelo contrário, estamos investigando a Callaway Enterprises há 18 meses. Vazamentos recentes aceleraram nosso cronograma e tomamos conhecimento da sua situação específica. Digamos apenas que o vice-ministro Zhao e eu ocasionalmente tivemos interesses em comum. Ela abriu a maleta, revelando fotos, documentos financeiros e transcrições. A Callaway não está apenas violando leis comerciais, há evidências de suborno, fraude fiscal e discriminação sistemática nas práticas de contratação. Maya examinou os documentos, reconhecendo padrões que havia testemunhado no restaurante. Por que você está me mostrando isso? Porque amanhã você estará cara a cara com ele, e precisamos de alguém que entenda os dois mundos para fazer as perguntas certas na hora certa. Margaret entregou-lhe um pequeno dispositivo. Este transmissor nos permitirá gravar tudo o que estiver dentro daquela sala. Enquanto discutiam a estratégia, o telefone de Maya tocou com uma mensagem de um número desconhecido. Ouvi dizer que você está desempregado. Talvez eu possa ajudar. Jantar amanhã. Richard Callaway. Em anexo, havia um artigo de jornal local sobre práticas discriminatórias no Royale, com uma entrevista com Paul afirmando que Maya havia sido demitida com razão por comportamento inadequado, sugerindo problemas de lealdade que poderiam comprometer informações confidenciais de clientes. Margaret leu a mensagem por cima do ombro de Maya. Ele está tentando intimidar você. Ele sabe que você está na cidade, mas ainda não conectou todos os pontos. Maya sentiu uma calma surpreendente invadi-la. Ele acha que estou desesperada, procurando um emprego que ele possa me pagar com um jantar, e isso? Margaret apontou para o artigo. É para o caso de você recusar. Ele quer que você saiba que ele pode destruir sua reputação completamente. Maya olhou pela janela para o letreiro de neon da Callaway Enterprises no horizonte. O mesmo homem que a dispensara como mera garçonete agora oscilava entre tentar recrutá-la e ameaçá-la. Amanhã ele descobrirá que há consequências por subestimar as pessoas, disse Maya, segurando o transmissor, e elas vão além de perder um negócio lucrativo. O que Callaway não sabia, enquanto se preparava para sua vitória fácil contra negociadores inexperientes, era que enfrentaria não apenas Maya, mas uma investigação federal meticulosamente construída que estava prestes a usar sua arrogância como gatilho para sua própria ruína. A mesma mulher que ele dispensara por falar mandarim agora tinha em mãos os documentos que poderiam não apenas arruinar o negócio em Sichuan, mas potencialmente toda a sua carreira. E tudo graças a um telefonema em mandarim que ele fora, arrogante o suficiente para descartar como uma ameaça. A sala de conferências do Grand Hotel impressionava pelo seu luxo ostentoso. Lustres de cristal, uma mesa de mogno polido e uma vista panorâmica da Bahia. 9 executivos chineses se alinhavam de um lado. Richard Callaway e sua equipe de advogados do outro. Eram quase 10 horas da manhã, e Maya ainda não havia aparecido para o jantar de reconciliação que ele havia proposto na noite anterior. Parece que teremos que começar sem o seu tradutor, comentou Callaway ao vice-ministro Zhao, com seu tom falsamente cordial, mascarando sua impaciência. Nossos intérpretes serão suficientes. Zhao consultou o relógio com uma calma estudada. Esperaremos mais 5 minutos pelo nosso consultor especial. Callaway sorriu confiante. Seus investigadores haviam confirmado que a ex-garçonete ainda estava desempregada e desesperada. Ela provavelmente estava assustada demais com o artigo difamatório para aparecer. Exatamente como ele planejara. Na pior das hipóteses, ela se venderia por um salário medíocre em seu escritório, garantindo seu silêncio. Quando a porta se abriu, todos os olhares se voltaram para a mulher que entrou. Maya Davis, não mais com um uniforme de garçonete, mas com um terno impecável, carregando uma maleta executiva. Peço desculpas pela demora.
anunciou ela em inglês perfeito antes de mudar para um mandarim tão fluente que os executivos chineses trocaram olhares impressionados. Calloway empalideceu, confusão e alarme estampados em seu rosto, enquanto Maya se sentava ao lado do vice-ministro. Senhorita Davis, o que é isso? Perguntou ele, tentando manter a compostura. Permita-me esclarecer, respondeu Zhao. A senhorita Davis é nossa assessora especial para essas negociações. Impossível, sibilou Calloway. Ela era garçonete até a semana passada. Ela serviu minhas refeições. Maya sorriu educadamente. E enquanto eu servia seu Chateaubriand de A 900 Tires, ouvi suas discussões sobre como burlar as leis trabalhistas chinesas. É fascinante como alguns executivos presumem que os funcionários de serviço são invisíveis ou incapazes. Um equívoco conveniente. Calloway se recuperou, olhando para seus advogados em busca de apoio. Quase se poderia sugerir espionagem corporativa. Espionagem? Maya riu baixinho. Eu estava apenas servindo à sua mesa, Sr. Calloway. O senhor falou abertamente sobre assuntos confidenciais em um espaço público. Se tinha preocupações com a confidencialidade, talvez devesse ter usado uma sala privativa. Os tradutores de Calloway trocaram olhares nervosos, percebendo que cada palavra seria perfeitamente compreendida pela mulher à sua frente. Vamos ao que interessa, interrompeu Zhao. A senhora Davis preparou uma revisão completa do contrato proposto. Maya abriu sua pasta e distribuiu documentos. Identificamos 17 discrepâncias significativas entre as versões em inglês e mandarim. Particularmente preocupantes são as cláusulas 8, 14 e 22. Calloway folheou furiosamente os papéis marcados em vermelho. São apenas inconsistências de tradução, nada incomum em documentos complexos. Inconsistências que sempre favorecem a Calloway Enterprises, observou Maya. Curiosamente, todas em sessões que você discutiu especificamente como pontos a serem manipulados durante jantares no Royal. Os executivos chineses murmuraram entre si, enquanto Maya continuava. Particularmente a cláusula 22, que parece consistente em ambas as versões, mas contém terminologia jurídica com significados drasticamente diferentes nos sistemas jurídicos americano e chinês. A porta se abriu novamente. Margaret Chan entrou acompanhada por 2 agentes federais. Senhora Chan, Calloway se levantou abruptamente. Esta é uma reunião privada. Isto, Margaret ergueu um documento oficial. É uma intimação federal relacionada a investigações de fraude comercial, discriminação sistemática e possível corrupção envolvendo a Calloway Enterprises. Um dos advogados de Calloway sussurrou com urgência em seu ouvido. Seu rosto passou da palidez ao rubor enquanto fixava o olhar em Maya. Isto é uma armadilha, acusou. Tudo orquestrado por uma garçonete rancorosa, uma linguista formada em Harvard, com especialização em Pequim, altamente qualificada para identificar contratos fraudulentos. Corrigiu Zhao. Margaret colocou seu gravador sobre a mesa. Sr. Calloway, temos uma gravação da noite passada. O senhor ofereceu um emprego à Sra. Davis enquanto a ameaçava, com difamação se ela não cooperasse. Provavelmente adulterada, protestou ele, mas sua voz tremeu. Também temos isto. Margaret deslizou um pendrive sobre a mesa. Cortesia de Paul Mitchell, seu contato no Royal. Ele ficou nervoso quando os agentes federais começaram a fazer perguntas sobre práticas discriminatórias e decidiu cooperar, entregando os registros de todas as suas sugestões sobre quem deveria ser contratado ou demitido, com base principalmente em preconceito racial. Pela primeira vez, Calloway pareceu realmente desorientada. Isso é um mal-entendido. Suas instruções específicas para demitir funcionários que não parecem adequados para o ambiente foram fartamente documentadas, continuou Margaret. Assim como suas exigências para transferir garçonetes,
atraentes para sua mesa e remover qualquer pessoa que pareça muito étnica. A sala ficou em silêncio enquanto Maya abria seu laptop. Agentes federais também encontraram irregularidades nos pagamentos da Callaway Enterprises a consultores em Sichuan, coincidentemente os mesmos consultores mencionados pelo Sr. Callaway durante o jantar. E eu cito, funcionários facilmente comprados. Os executivos chineses se levantaram indignados enquanto Maya permanecia calmamente sentada, representando com dignidade não apenas a equipe de negociação, mas todas as pessoas que Callaway havia desprezado ao longo dos anos. Um dos advogados puxou Callaway para um canto, sussurrando freneticamente. Seu império estava desmoronando diante de seus olhos. O acordo bilionário arruinado, uma investigação federal em andamento, seus parceiros chineses enfurecidos, e tudo por causa de uma mulher que ele demitiu por falar mandarim. Senhorita Davis, disse ele finalmente com a voz derrotada. O que a senhora quer? Maya fechou o laptop com uma calma deliberada. Justiça, Sr. Callaway. Não apenas para mim, mas para todas as pessoas que o senhor prejudicou por acreditar que poderia agir impunemente. Enquanto os agentes federais conduziam Callaway para fora da sala para mais interrogatórios, Maya trocou um olhar com o vice-ministro Zhao. A pergunta silenciosa que pairava no ar era se tal inimizade profunda, enraizada em preconceito e privilégio, poderia algum dia ser verdadeiramente curada? Ou se o colapso do império de Callaway era apenas o primeiro passo para uma transformação mais profunda do mundo corporativo, onde poder e preconceito andavam de mãos dadas por tempo demais. 8 meses após o fracasso das negociações de Sichuan, o escritório de Maya no Ministério do Comércio Exterior oferecia uma vista panorâmica de Seattle. Sobre sua mesa, uma notificação do New York Times brilhava. Richard Callaway se declara culpado em caso federal de discriminação e fraude corporativa, pena estimada, 7 a 10 anos. Ela fechou os olhos, absorvendo a notícia. Não era vingança que sentia, mas uma silenciosa sensação de justiça. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. O vice-ministro Zhao entrou, seguido pelo professor Lin. Você viu a notícia? Perguntou Lin, sorrindo. Maya assentiu. Parece que finalmente acabou. Mais do que isso, disse Zhao, colocando uma pasta sobre a mesa. O governo chinês aprovou oficialmente a expansão do programa de diversidade linguística que você propôs. 5 milhões em financiamento inicial para treinar jovens de comunidades marginalizadas em diplomacia e negociações internacionais. O programa nascera das cinzas do escândalo Callaway. Quando a história de Maya, a garçonete negra fluente em mandarim que derrubou um império corporativo, viralizou, centenas de jovens com origens semelhantes começaram a se aproximar, compartilhando histórias semelhantes de talentos ignorados e oportunidades negadas. E sua avó? Perguntou Lin. Totalmente recuperada. Maya sorriu. O tratamento experimental que podíamos pagar com meu novo salário funcionou. Ela está planejando uma viagem para a China no mês que vem. Sua assistente apareceu na porta, com mais notícias. O Royal, o restaurante que a havia demitido, estava fechando após perder quase toda a sua clientela. A investigação sobre suas práticas discriminatórias havia inspirado funcionários de outros estabelecimentos de luxo a denunciar abusos semelhantes, desencadeando uma onda de reformas no setor. A senhora iniciou um movimento, senhora Davis, observou Zhao. Na verdade, ele já existia, corrigiu Maya gentilmente. Só precisávamos de catalisadores. Quando seus visitantes estavam indo embora, Maya recebeu um e-mail de Paul, seu ex-gerente. Depois de cooperar com as investigações, ele havia sido contratado como consultor em práticas equitativas em hospitalidade. Sua mensagem incluía uma notícia recente sobre Callaway.
O homem que outrora comandara um império agora estava vendendo propriedades desesperadamente para cobrir despesas legais. Ex-associados o evitavam e a Callaway Enterprises havia sido reorganizada sob uma nova liderança com políticas rígidas de antidiscriminação implementadas por consultores especialistas. Nunca imaginei que atender uma chamada em mandarim mudaria não apenas a minha vida, mas todo um sistema, murmurou Maya. Sua nova realidade era quase surreal. De uma garçonete que havia sido discriminada a vice-presidente de Relações Comerciais Internacionais, uma palestrante requisitada em universidades e um modelo citado em livros sobre diversidade no ambiente corporativo. Naquela tarde, outra visitante chegou. Margaret Chan, a promotora federal cujo trabalho meticuloso foi fundamental no caso. Vim entregar isso pessoalmente, disse ela, oferecendo um envelope oficial. O acordo da ação coletiva foi finalmente aprovado. Todos os funcionários demitidos ou discriminados pela Callaway nos últimos 10 anos receberão indenização. Quanto especificamente para você? Perguntou Maya. 1,2 milhão, respondeu Margaret. O tribunal considerou seu caso particularmente significativo devido ao seu impacto sistêmico. Maya balançou a cabeça, incrédula. E pensar que ele poderia simplesmente ter reconhecido minhas habilidades desde o início? Pessoas como Callaway raramente enxergam além de seus preconceitos, observou Margaret. Até que seja tarde demais. Depois que Margaret foi embora, Maya tirou um pequeno mapa da gaveta, marcando lugares ao redor do mundo onde planejava estabelecer centros de treinamento de idiomas para jovens de comunidades marginalizadas. O primeiro seria inaugurado no mês que vem, no mesmo bairro onde sua avó lutava para criá-la sozinha. O telefone dela tocou. A embaixada chinesa confirmava sua palestra para novos diplomatas na semana seguinte sobre diversidade linguística, como vantagem estratégica em negociações globais. Às vezes, Maya ainda se perguntava como teria sido sua vida se Callaway não a tivesse demitido naquele dia. Ela provavelmente ainda estaria equilibrando pratos de Os 200 Horas, enquanto seus talentos permaneciam invisíveis. Na manhã seguinte, Maya visitou seu antigo bairro, onde financiava programas de imersão linguística para jovens. Uma adolescente se aproximou dela timidamente após a palestra. Eu queria largar meus estudos de mandarim, confessou a garota. Ninguém na minha escola entende por que uma garota negra estudaria. Aí eu vi sua matéria na TV. E o que você decidiu? Perguntou Maya. Vou continuar. E também vou começar a estudar coreano no próximo semestre. Essas foram as vitórias que mais importaram. Não a queda de Callaway, mas o surgimento de uma nova geração que não teria que lutar tanto para ser vista e valorizada. De volta ao escritório, Maya encontrou um último e-mail inesperado. A Universidade Harvard, a convidando para ser a palestrante principal na cerimônia de formatura daquele ano, com foco em como habilidades não convencionais em comunidades minoritárias representam recursos inexplorados para a diplomacia global. De pé junto à janela, Maya refletiu sobre a suprema ironia. Richard Callaway, em sua arrogância e preconceito, havia inadvertidamente criado o maior defensor da diversidade linguística que o mundo diplomático já conhecera. O homem que tentara silenciá-la por falar mandarim agora observava de sua cela os programas internacionais inspirados por sua queda decolarem. A justiça, concluiu Maya, residia não apenas na punição de Callaway, mas na transformação de sistemas que, portanto, tempo, permitiram que pessoas como ele prosperassem à custa de talentos ignorados. A verdadeira vitória era estrutural e geracional.